Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Electromaker Brasil. Hoje mais um vídeo da playlist Do It Yourself, Faça Você Mesmo, né? O que a gente está trazendo para hoje? Qual é a proposta, né? Qual é o projeto que a gente está trazendo para vocês aí? O projeto de um inversor, tá, gente? A gente vai estar explicando o que é esse inversor, mas qual é o principal propósito, né? Eu tenho aqui uma lâmpada LED, né? Que trabalha com tensões aí de 100 a 240 volts, né? Ela é bivolt, né? As LEDs, a lâmpada LED hoje em dia todas são bivolt, né? A proposta como é que eu faço para acender uma lâmpada dessa com uma bateria de 12 volts, né? Ou seja, vamos imaginar que eu vou fazer um acampamento, né? Eu vou passear, ou mesmo por segurança, para ter à noite. Como é que eu faria para acender uma lâmpada dessa na bateria do carro? O que eu teria que fazer, né, para conseguir acender essa lâmpada, né, uma lâmpada comum que a gente tem, ou essa ou a tubular, né, no caso, com a bateria do carro, né? O que nós devemos fazer? Qual a maneira correta de se fazer? É possível fazer isso? É justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá ok? Eu vou estar preparando material aqui, né, um pouco de teoria como sempre, e depois na prática mostrando, né, o circuito funcionando e como ele funciona, tá ok? A gente já volta aí. Bom, pessoal, qual é o nosso desafio aqui? Bom, a gente sabe, né, que essas lâmpadas, tanto essa aqui quanto a tubular, essas lâmpadas LED, né, elas são ligadas na rede elétrica. Nossa rede elétrica, né, ela é 127, né, ou 220 volts, trabalha numa frequência aí de aproximadamente 60 Hz, né, e é corrente alternada, é uma tensão alternada, né? Significa o quê? Que ela alterna, né, entre positivo e negativo 60 vezes por segundo, que dá a frequência de 60 Hz, né? E a bateria do carro, gente, ela fornece, essa é uma bateria menor um pouco, né, mas é a mesma tensão da bateria de carro. Ela fornece essa aqui 12 volts, né, a bateria de carro geralmente em torno de 13,8 volts, mas é corrente contínua, né? Então é o seguinte, como é que eu faço para acender uma lâmpada que trabalha com corrente alternada com corrente contínua? Como é que eu faço com 12 volts de corrente contínua acender uma lâmpada que nesse caso aqui, de 100 a 240 volts de corrente alternada? Como é que eu faria isso? Podemos usar um transformador. Ok, vamos falar de transformador então. Qual a principal função do transformador, gente? Transformar, o próprio nome diz, né? Então esse transformador, por exemplo, ele tem uma entrada aqui de 110 ou 220 volts, tá? Então ele é bivolt, a entrada dele eu escolho, né? Eu seleciono que a tensão que eu quero entrar no primário dele. E esse aqui no secundário, né? Ele é 9 mais 9 volts, né? Daqui a aqui eu tenho 9, daqui a aqui eu tenho 9, ou nas duas pontas eu tenho 18 volts, que é a soma das duas tensões, tá? Mas, como todos sabem, o transformador, né, para que ele faça essa transferência daqui para cá, eu preciso que a tensão, a corrente seja alternada. Por quê? O transformador nada mais é do que uma bobina, um enrolamento, né? A partir do momento que ele é percorrido, né, por uma corrente alternada, uma tensão alternada, ele vai criar um campo magnético dentro desses enrolamentos, tá? Isso se chama eletromagnetismo, né? Ou seja, ele vai criar com a eletricidade um campo eletromagnético, tá? E aqui dentro eu tenho um rolamento primário e depois eu tenho um rolamento secundário enrolado um sobre o outro. Então o que acontece? Quando eu coloco uma tensão alternada aqui, ele vai gerar pulsos eletromagnéticos, né, e vai induzir esse campo magnético para o secundário, que por sua vez recebe essa indução magnética e transforma numa corrente alternada também na saída. Então, obrigatoriamente, gente, ele precisa, né, que ela seja pulsante, ela não pode ser contínua. E a tensão contínua, se vocês olharem no osciloscópio, você vai ver que ela é constante, ela não alterna, ela não oscila, né? E nesse transformador, no caso, né, eu tenho uma proporcionalidade de enrolamentos entre o primário e o secundário, que faz com que eu reduza a tensão ao aplicar uma tensão maior e receber uma tensão menor, tá?
Mas o que eu preciso é fazer o contrário, gente. Eu preciso pegar uma tensão menor e transformar numa maior. Eu preciso de 12, né, para uma tensão em torno aí de 110 ou 220 volts, né, porque ela acende com as duas tensões. Então eu preciso fazer o contrário. Então, de vez de eu usar, como eu uso geralmente o meu transformador, que é entrar ou 110 ou 220 e sair com uma tensão menor, nesse caso 9, né, eu precisaria fazer o contrário. Eu precisaria ter um transformador que na saída dele fosse 12 mais 12, que eu colocasse 12 volts e saísse aqui os 110 que eu precisasse, tá? Porém eu tenho um problema, né? Como é que eu vou aplicar corrente contínua aqui? Não vai sair nada para o lado de cá. Por quê? Porque ele não vai oscilar, não vai criar um campo magnético e não vai fazer essa transferência, né, magnética do primário para o secundário. Então qual que é a saída, gente? Né? É eu pegar essa corrente contínua, né, transformar ela em alternada ou fazer com que ela pulse para depois eu aplicar aqui e ter uma tensão na saída, tá? Eu tenho aqui um circuito, gente, tá? Esse circuito aqui, como vários outros circuitos bem semelhantes, né, é um circuito aí, né, do nosso velho professor Newton Braga, né? Eu não lembro nem de quando eu peguei isso aqui, é muito antigo, tá? Mas é um dos projetos dele. O que nós temos aqui? Nós temos um oscilador astável, tá? Ele é feito com transistores, tá? Quem quiser um pouco mais de detalhe do funcionamento, né, desse oscilador astável, né? Ele é muito parecido com o oscilador usado, tá, lá no comecinho dos primeiros vídeos que nós fizemos a respeito do injetor de sinal, né? Ele faz uma oscilação, tá, alternada entre as duas saídas, né, numa frequência que é determinada por esses resistores e esses capacitores, tá? Aqui está calculado, gente, para ele oscilar próximo dos 60 Hz que a gente precisa, porque a frequência entre primário e secundário não muda. O que vai mudar é a tensão entre primário e secundário, tá? E para fazer essa comutação, né, a gente está usando dois transistores de potência, tá? Que é o 2N3055, eu vou falar depois um pouco a respeito dele, tá? Porque esse circuito, né, pela velocidade que ele vai trabalhar e pela corrente que ele vai manipular, vai aquecer um pouco, então ele vai ter que estar em dissipadores de calor. Então o que acontece? Lá no injetor de sinais, né, do lado de cá eu tenho uma onda quadrada, tá? E do outro lado eu tenho essa mesma onda, porém invertido. No injetor de sinais a gente só usa um lado, que a gente só precisa de um sinal, né, pulsante, tá? Um sinal quadrado pulsante. Aqui a gente vai usar os dois. Por quê? Porque aqui no secundário, tá? Ora eu vou pulsar aqui, ora eu vou pulsar aqui, ora aqui, ora aqui, ora aqui, ora aqui. Quando aqui tiver positivo, aqui está negativo, e quando aqui tiver positivo, aqui está negativo, fazendo com que eu tenha a simulação de um sinal pulsante, tá? Na minha entrada aqui de 12 volts, né? Esse sinal vai ser pulsante aqui na entrada de 12 volts, né? Então eu vou pegar os 12 volts, vou fazer ele pulsar, tá? Ele vai entrar nos 12 volts e vai sair a tensão que eu preciso, ou 110 ou 220. Existem algumas limitações de projeto, né, que a gente vai mostrar daqui a pouco a respeito, né? Existe alguns cálculos aqui bem básicos a respeito da potência gerada, tá? Esse circuitinho com esse cálculo básico aqui eu vou disponibilizar para vocês, né? Vai estar na descrição do vídeo, né? Então, gente, a ideia é essa, né? O desafio é esse: fazer uma lâmpada convencional de 127 ou 220 volts acender com a bateria de um carro. Para isso eu tenho que fazer o que? Um conversor ou um inversor que vai converter os meus 12 volts de corrente contínua, tá, na tensão de 110 ou 220 alternada que eu preciso para acender essa lâmpada, tá? Ou qualquer outro circuito que necessite acender com corrente alternada. Ok? A gente vai montar o circuito aqui, vai explicar o funcionamento, tá? E vai falar um pouco a respeito da capacidade desse circuito que a gente está montando. A gente já volta aí. Bom, pessoal, tá aqui, né, o circuito montado, tá? Vou dar uma passada rápida aqui para vocês, né? Conforme eu falei, eu estava falando sobre o transformador. Esse aqui é um de 250 mA, 9 mais 9, tá? Mas a gente precisava de 12 mais 12, né? Então o que eu tinha disponível aqui no momento aqui é um 12 mais 12, saída de 1 ampere, tá?
Quanto que eu posso ligar, né, gente, de potência na minha saída, né? Lembrar, gente, que eu estou transformando uma tensão menor numa tensão maior, né? Isso significa o quê? Que eu vou ter uma capacidade de potência proporcional. Então é o seguinte, quantos watts é o meu transformador? Para mim saber quantos watts é o meu transformador, esse transformador no caso, ele me fornece uma tensão de 12 volts sob uma corrente de 1 ampere. Né? Lembrar, gente, que potência é igual a tensão vezes corrente. Então 12 vezes 1, né, eu tenho 12 watts de potência no meu transformador. Tá? Porém, na saída dele, gente, né, que é a entrada, eu estou usando agora a saída, que era os 12 volts como entrada, eu estou usando os dois rolamentos, né, ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Que eu vou pegar a minha potência, que é de 12 watts do transformador, e vou dividir por 2. Então eu vou ter uma potência de saída em torno de 6 watts, tá? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada LED de 9 watts, tá? Ela acendeu normalmente, o circuito não esquentou, né? Evidentemente que aqui existe uma série de fatores, né, que pode fazer com que a gente consiga tirar um pouco mais de potência, tá? Quero uma potência maior, tá? O circuito, gente, aqui de acionamento não muda nada, tá? O que vai mudar é somente o transformador, tá? Mas lembrar que o máximo que o 2N3055, de acordo com o datasheet fornece, pode trabalhar é em torno de 15 amperes, tá? Então a sugestão é que a gente não use transformadores com mais de 10 amperes, tá? Por uma margem de segurança e para evitar aquecimento, né? Lembrar que ele está montado aqui em dissipador de calor, tá? Então para evitar aquecimento não passar de 10 amperes, tá ok? 10 amperes, gente, são 10 vezes mais disso aqui. Significa que eu teria 60 watts, né, para poder fornecer na saída desse meu transformador. O circuitinho é muito simples, gente, né? Pode olhar aqui, são dois transistores, tá? BC558, tá? PNP, dois resistores de 15K de polarização da base deles, tá? E depois eu tenho mais dois capacitores, tá? Eles são de 1 microfarad, porém não polarizados, tá? Esses são de poliéster não polarizados. E depois eu tenho mais dois resistores de 220 ohms que vai polarizar a base dos meus 2N3055, tá? Então aqui o circuitinho está montado, tá? Vamos dar uma passada aqui de perto só para vocês verem, né? Então aqui é a saída que vai para a lâmpada, é a saída dos meus 110 e 220, eu vou medir para vocês verem. E aqui é a entrada, né, que era o 12 mais 12, né? Na realidade eu estou oscilando, eu estou entrando com 12 volts, faço a oscilação, faço com que os dois transitos chaveiem e jogue esse chaveamento aqui para dentro, tá? Aqui está toda a ligação por parte de dentro, né? Pode ver que tem a marcação de emissor, base, coletor. Eu vou dar uma dica aqui, tá? Esses transistores, gente, enganam muita gente, tá? A identificação dele, né? Ela pode ser assim ou assim, pode enganar a gente, né? Eu até marquei os meus transistores, saber que aqui é a base, aqui é o coletor. Como é que eu faço para saber? Se eu virar na mesma coisa, se vocês forem olhar assim, gente, vocês vão perceber que ele é deslocado um pouquinho do centro. O centro seria aqui, ó. Ele é um pouco mais deslocado para cá. Então essa é a posição de identificação, tá? Ou seja, o centro está aqui, ó. Os terminais estão um pouco deslocados para cá. Então eu tenho aqui base, emissor, e o coletor é a carcaça dele, tá? Então lembrar, por exemplo, aqui está a ligação do coletor, ó. Eu estou ligando no transformador, coletor ligado no transformador, coletor ligado no transformador. Porém, gente, isso aqui é metal, o parafuso é metal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, para fixar ele aqui, buchas aqui, ó, de nylon. O parafuso passa por dentro da bucha. Da carcaça, isolante de mica, tá? Nesse caso aqui eu já tinha mica no formato, eu usei mica, tá? E passar a pasta térmica, né? Então a gente tem pasta térmica lá para poder ajudar a dissipação do calor, né? Então eles estão ligados, né, invertidos, um nessa posição, outro no outra, tá? Mas lembrar que eles estão interligados conforme está a ligação aqui do circuito, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar primeiramente uma fonte de alimentação, tá? Aqui está minha fonte de 12 volts, tá? Eu limitei a 500 mA, mas você vai ver que eles vão consumir em torno de 300 e poucos miliamperes. Eu vou ligar aqui e eu tenho um interruptor na lâmpada, tá? Eu vou até ligar aqui o meu multímetro para mostrar para vocês que a gente vai ter a tensão, né, e a frequência
de trabalho aqui, tá? Então primeiro eu vou ligar sem a lâmpada só pra gente medir, para a lâmpada não ofuscar aqui, tá? Só pra gente ver o funcionamento. E depois eu vou mostrar para vocês a oscilação, né, desse oscilador astável aqui com transistor, ok? Então vamos lá. Então vou ligar a alimentação aqui, ó. Lembrar que a saída da fonte não está liberada ainda. Então eu liguei aqui, tá? A gente não vai conseguir ouvir, mas o circuito ele vai fazer um zumbidinho bem baixinho, tá ok? E eu vou pegar a ponteira aqui para a gente poder medir, né, a saída aqui para vocês verem como é que funciona aqui, tá? Então vamos lá. Liguei minha saída, ó. Pode ver que o consumo em torno de 370 mA. E aqui minha saída, ó, tá? Vamos lá, vou medir minha saída aqui agora. Vamos lá olhar aqui, ó. Então aqui seria minha saída 110, né? Eu tô aqui com quanto, ó? 108 volts, tá? Vamos ver que frequência ele tá trabalhando, ó. Aqui tá marcando em kHz, ó, 65 Hz, tá ok? 108 volts. Então essa é a minha tensão de saída, a 65 Hz. Se eu mudar aqui para 220, ó, eu vou ter a minha tensão de 217 volts e continuo com 65 Hz, tá? Lembrar que aqui tá marcando em kHz, então 65 Hz. Então essa, gente, é a minha tensão de trabalho, né, nessa saída aqui do meu circuito, tá? Agora só para mostrar para vocês, eu vou ligar a lâmpada aqui, vocês vão ver que a lâmpada vai acender, tá? Então tá aqui, ó, o meu circuito com 12 volts, né? Oscilei, entrei na entrada de 12 volts, estou saindo aqui meus 110 volts e está acendendo a minha lâmpada LED, tá? Vou apagar aqui para poder continuar explicando, tá? Uma outra coisa interessante, vamos ver agora os sinais que estão saindo ali, né, que fazem a oscilação conforme eu comentei. Então eu vou ligar aqui o meu osciloscópio. Então eu estou ligando dois canais somente para mostrar para vocês que a gente está fazendo essa oscilação e cada lado sai um invertido do outro, tá? Só tomar cuidado aqui para não escapar os terminais aqui. Opa, escapou lá. Esse é o cuidado. Então tá aqui, gente, ó, eu vou segurar aqui só para não soltar. Ó, enquanto um lado tá positivo, tá vendo, ó, o outro tá negativo, ou seja, ele joga um sinal aqui e recebe aqui. Aí quando esse tá negativo, é esse que manda o sinal. Então eu crio a corrente alternada entre os dois rolamentos, né? Uma hora eu estou num rolamento de 12 volts, né? Aqui está em baixa. Aí nessa hora eu estou no outro enrolamento de 12 volts e esse está em baixa. Então ele oscila, né, igualzinho os dois lados, porém um invertido do outro, tá? Isso é um oscilador astável, tá, usado com transistores, tá ok? E é essa oscilação, é um sinal praticamente quadrado, né? É essa oscilação que faz com que o meu circuito acenda, né, a lâmpada na saída aqui do 110, tá ok? Eu vou soltar agora aqui as ponteiras, gente, só pra gente poder fazer um outro teste aqui. Opa, escapou o terminal aqui, vamos ver. Soltar o outro também. Soltar as garrinhas aqui. Eu só vou ligar o outro terminal aqui que escapou, tá? Então ele vai aqui no coletor do capacitor, tá? Então tá lá a minha alimentação, de novo aqui a lâmpada. O que eu vou fazer agora, gente, né? Só pra gente confirmar aquilo que eu tô falando, eu vou desligar minha fonte, tá? Essa bateria, gente, ela não tá com uma carga total, ela tá com um pouquinho menos de 12 volts, tá? Mas vai acender do mesmo jeito, tá? Então eu vou pegar mais dois cabinhos que eu tenho aqui, tá aqui do meu lado, tá? Esses dois cabinhos, esses cabinhos são muito práticos, gente. Eu vou fazer um vídeo depois falar só de cabo, que é interessante a gente ter na bancada, tá? Então é o seguinte, eu preciso ligar ali minha bateria, então eu vou ligar o meu positivo aqui, tá? E eu vou ligar o meu negativo com o outro cabinho. Seria garra jacaré e garra jacaré, tá? Então eu tô ligando agora a bateria para alimentar, certo? Vou ligar minha lâmpada, tá aí, ó, né? Ela tá dando uma pequena osciladinha porque a bateria já tá dando um pouco menos. Lembrar, gente, né, que tanto a tensão quanto a frequência que o circuito oscila depende da tensão dessa bateria. Se a bateria for ficando fraco, isso vai alterar proporcionalmente, tá? Então eu tenho aqui a minha tensão de 110 volts, estou acendendo uma lâmpada através de uma bateria, tá ok, pessoal? Esse era o propósito, né, desse vídeo, né? Mostrar aí que é capaz da gente acender uma lâmpada ou um dispositivo, né, de corrente alternada
em corrente contínua. De que maneira? Fazendo com que essa contínua oscile, né, e que eu consiga transformar a tensão dos 12 volts do carro numa tensão que eu possa trabalhar. Tá? Lembrar sempre, gente, da limitação da potência. Esse transformador, né, de 1 ampere, eu consigo 6 watts. Se eu colocar um de 10 amperes, eu consigo 60 watts. Seria um transformador enorme, né, gente? Por que que tem que usar esse transformador, gente? Porque é o seguinte, a gente não consegue fazer uma elevação de tensão de 12 para 110 ou 220, né, usando um transformador pequenininho. Ou seja, não conseguiria fornecer potência nenhuma. Tá? Lembrar que o limite para esse circuito específico, né, é de 10 amperes, transformador de 10 amperes que me daria 60 watts, né? E que não muda nada aqui do circuito se eu mudar o transformador. É exatamente o mesmo circuito para 1 ampere, 2 amperes, 5 amperes, 10 amperes, tá? Então isso não muda, gente. Então o circuito é o mesmo. Muito simples, né? São 4 transistores, 4 resistores e 2 capacitores, nada mais. E o transformador que vai fazer essa elevação. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É um circuitinho muito prático, muito interessante. Evidentemente, colocar isso numa caixinha menor, né? Eu não tinha dissipador menor para colocar, mas o ideal que coloque, ó. Ele não esquentou nada, gente, né? Apesar que eu fiquei pouco tempo, né? Mas ele não esquenta nada, né? Pode ser um dissipador menor, né? Lembrar sempre de isolar, né, o 2N3055 ou qualquer outro transistores, né, que tem as mesmas características que ele, metálico, né? Que tem uma potência boa, né? Nesse caso aqui, esse é para 15 amperes, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Para aqueles que não são inscritos, faça a sua inscrição, né? Se gostou, né, do vídeo, deixe o seu like, faça os seus comentários que a gente vai responder no menor tempo possível, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.